como começar a dar aulas em grupo? Você acha que existe uma fórmula mágica? Não acho que tem fórmula mágica, não, mas tem uma fórmula, né? Vamos falar pra galera. Tem que aplicar, né? Que Porque mágico parte do princípio que magicamente vai acontecer sozinho, né? Não é verdade? Mas tem uma fórmula assim, tá? A gente vai tentar quebrar isso aqui para vocês, temos algumas coisas anotadas, inclusive por isso que eu tô olhando muito pro celular aqui. Então lá, vamos começar aqui, né? Acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem é como dar uma aula em grupo, né? Então, quando a gente fala assim, dar aula em grupo, a gente primeiro tem que separar criança e adulto. Ou seja, vamos separar aí por faixa etária, né? Porque criança aprende de uma maneira e adulto aprende de outra. Por isso existe uma diferença entre pedagogia e andragogia. Se fala muito em pedagogia, mas se fala menos em andragogia. Então a criança, ela aprende, é imposta sobre ela uma maneira dela aprender. Né? Claro que baseado em algo que funciona. Mas o adulto, ele não se submete a uma imposição que ele não consegue ver benefício daquilo. Então o que acontece? De certa forma, dar uma aula em grupo de musicalização para uma criança é mais fácil do que para um adulto. Né? Porque você chega ali e vamos trabalhar com as crianças elas entram no clima, o professor que sabe conduzir, está tudo certo. O que é diferente de dar uma aula de musicalização para dar aula de instrumento em si, né? Então, quando você quer dar uma aula de instrumento para a criança, você vai precisar nivelar um pouco mais. A criança já tem que passar por um certo tipo de uma musicalização anteriormente, né? Nivelando ela para entrar numa turma de instrumento. É isso que a gente faz lá na Star. Depende também do tipo de instrumento que a criança vai ter aula, tá bom? Não vou falar tanto do lado da criança, vou falar mais pro lado adulto, até porque é a minha área, né, que eu atuo e também que eu acho que tem mais confusão, assim. Porque quem normalmente faz um curso de licenciatura, por exemplo, acaba tendo acaba sendo mais enviesado para dar aula para criança, né? A formação se fala mais disso. Então, a aula para criança depende, a musicalização, a aula para instrumentos, se fala para instrumento, depende do instrumento, alguns instrumentos são mais difíceis que outros, o teclado, uma percussão, com certeza é mais fácil do que dar uma aula de guitarra ou de um violão, por exemplo, ou até mesmo de um violino, tá bom? Falando de adulto, né? Então, o adulto ele aprende diferente. Como eu faço, né? Eu me formei numa faculdade onde 90% das aulas são em grupo. Então a Berklee College of Music ela tem muito esse viés de dar uma aula em grupo. Para mim foi importantíssimo. Eu vejo muito benefício na aula em grupo. Isso inclusive é uma coisa que o professor, quando a gente fala sobre venda, né, da aula em grupo, o professor precisa saber distinguir isso, né? Por que uma aula em grupo pode ser melhor do que uma aula individual? Porque, às vezes, se você tem na sua cabeça de que uma aula em grupo é um produto inferior, não adianta. A aula em grupo não é um produto inferior. Sim, mas isso aí vai lá no final. Você fala como dar aulas. Eu estou falando que, antes de mais nada, o professor precisa entender que a aula em grupo pode ser algo mais positivo do que uma aula individual. Depende de como você entrega. Então vamos lá, como que eu faço? As minhas classes normalmente têm 6 alunos, porque são classes práticas. Por que eu não ponho 10, 15 alunos? Se é uma aula teórica de harmonia, de percepção, é normal ter aulas em grupo maiores, né? Na escola a gente aplica isso. Na Berklee eu me lembro que as classes de harmonia e percepção tinham 10, 12, 15 alunos. Mas os laboratórios que a gente chama, onde tem mais interação entre os alunos tocam, normalmente o padrão é entre 4 e 7 alunos, né? Eu tento sempre manter o padrão de 6 alunos. Como que funciona essa dinâmica, né? Primeiramente que a gente sempre, na escola, quando a gente abre turmas, guitarra 1, normalmente a gente abre mais de uma turma de guitarra 1. A gente tenta abrir 2, 3, 4 turmas, por quê? A gente sabe que vai tendo um afunilamento, né? Uma perda de alunos ao longo dos anos. Então o que a gente tenta fazer sempre é abrir mais turmas, porque depois a gente quer ir juntando as turmas niveladas. Então quando a gente chega no guitarra 2, está todo mundo nivelado. A gente nivela as turmas de guitarra 1, nivela um aluno na introdução à guitarra, que às vezes antes do guitarra 1. Então quando chega na guitarra 1, no guitarra 2, está todo mundo nivelado. Então uma coisa importante para adulto é que tem um nivelamento, porque o adulto ele consegue perceber facilmente se ele está tirando proveito ou não está. Fala assim, pô, eu tô aqui nessa turma, uma bagunça do caramba, o cara... Então, para começar o cara, ele tem que nivelar a turma. Tem que nivelar a turma. Se for adolescente, adulto, isso é muito importante. Então, primeiramente, nivelar a turma por... idade não importa tanto. Se tem 17 anos ou se tem 40 anos, o que importa é que o aluno esteja no mesmo nível.
interesses também precisam estar sendo cruzados, né? Até porque se tem uma aula de guitarra ali, já se entende que o interesse está sendo cruzado. Eu, por exemplo, tenho minha turma de improvisação. Na turma de improvisação tem uma menina que toca violino, tem um rapaz que toca teclado, tem outros guitarristas, pode ter baixista, pode ter saxofonista, não importa. Uma aula de improvisação comporta isso. Já uma aula de guitarra, qual o nivelamento que eu faço? É o assunto guitarra. Guitarra 1, guitarra 2, guitarra 3, guitarra 4. Improvisação, mesma coisa. 1, 2, 3 e 4, tá? Sim, sim. Mas como que funciona a aula em si? Você não falou. Ah, tá. Então, como que funciona ela em relação a você... eu acho, então já que ele não falou, eu acho, e eu passo essa visão para os meus vendedores, é o seguinte. A grande diferença das aulas particulares para as aulas em grupo é o seguinte. O aluno, numa aula particular, ele tem uma atenção toda voltada para ele, para os interesses dele, para os problemas dele, não é? Então, o professor ele faz uma análise de onde o aluno está, aonde ele quer chegar. E quais são as dificuldades e vamos melhorar essas dificuldades. Uma aula em turma, na minha visão, é uma aula onde o objeto da aula não é o indivíduo, e sim o grupo. Então, por isso a importância de ser nivelado. Lá na Starling presencial, a gente nivela da seguinte forma. Contato zero, você nunca estudou nada de teoria, você vai fazer a introdução à teoria. Seja do instrumento, a teoria do instrumento ou teoria musical também, que é harmonia e percepção. A gente tem as introduções. Nessas introduções, a gente nivela a galera para entrar na guitarra 1, ou violão 1, ou piano 1, ou harmonia 1, ou percepção 1. Então, todos eles têm uma introdução. Então, o cara falou assim, eu já estudei alguma coisa de teoria, mas tem muito tempo. Ele vai para a introdução. Por quê? Às vezes, ele rapidamente se lembra, mas ele já vai chegar muito mais preparado no guitarra 1, ou o instrumento que seja no nível 1, entendeu? Então, a gente começa com essa introdução. E a importância ali dessa aula é que o grupo caminhe junto. Não tem como o professor fazer ali na sala de aula intervenções exclusivas. Obviamente que o professor vai tirar a dúvida das pessoas, mas ele não pode ser o tempo inteiro interrompido com uma dificuldade, por exemplo, totalmente mecânica do aluno. Todo mundo está conseguindo fazer, aquele aluno não. O professor vai intervir uma vez, vai tentar ajudar, vai ter a segunda vez, ele vai tentar acompanhar o aluno, mas assim, não tem como ele parar a aula, o conteúdo e dar uma atenção exclusiva. Eu acho que a grande diferença que os professores precisam entender é isso. Você pode ter também uma turma muito iniciante. Então, foi o que eu falei, a introdução. Então, se tem um cara que ele tá, por exemplo, mais atrasado, você botou ele já num guitarra 1, mas você vê que ele não tá acompanhando, chega pra ele, conversa, fala, cara, eu acho que pra você o ideal seria começar na introdução. Por quê? Não porque você é inferior aos outros, mas que você talvez está tendo uma dificuldade na parte onde a gente consegue ver e te dar total atenção na parte introdutória, onde todas as outras pessoas também têm a mesma dificuldade. Então, você precisa conscientizar esse aluno das dificuldades dele também. E sempre mostrar que é benéfico para ele estar em tal turma, ou introdução, ou no guitarra 1, seja o que for. Eu tenho muitos alunos, eu não sei se tem em outros instrumentos, mas lá, hoje a gente cresceu em muitas outras áreas, mas começamos sendo uma escola de guitarristas. E engraçado que a maior parte dos guitarristas, eles têm um ego meio inflado, assim. Eu posso dizer, porque eu não sou musicista, mas a maioria dos guitarristas que eu pego são aqueles que têm um ego mais inflado. Pô, já toco muito bem, eu sou autodidata, mas eu toco com não sei quem, já fiz isso e aquilo. Ele já chega se explicando, dizendo o quanto ele é bom. E é muito engraçado que eu tenho o meu lado vendedora, mas eu tenho o meu lado também de uma diretora de escola. E eu já vi isso várias vezes, já vi esse circo antes, né? Porque parece um circo, que o cara tá ali já se exibindo, né? Se ele tá indo ali tomar aula, mas ele tá ali se exibindo antes. E aí eu falo com o cara, começo a falar de termos técnicos para entender. Pô, cara, isso aí eu não sei não. Não, isso aí também não sei. Eu falei, então, cara, você tá na introdução, mas eu vou te passar para um professor que é especialista, que ele sim vai poder fazer uma análise melhor de você. Aí, normalmente, os guitarristas são os que não curtem muito, talvez, descer um pouco do nível. Né? Mas isso é muito importante, você tem que fazer isso com sabedoria para não perder o aluno.